sabia que só em 2023 ocorreram mais de 500 mil acidentes de trabalho no Brasil? Isso sem contar os acidentes que ocorreram fora do ambiente de trabalho. Cada acidente não é só um número, é uma história, é uma vida que pode ter sido mudada. E você sabe quais são os seus direitos previdenciários se acontecer um acidente com você? Vem que eu vou explicar. Oi, gente! Bem-vindos ao Su Explica Prev novamente. Meu nome é Suelen, eu sou advogada e eu tô aqui para traduzir o direito previdenciário para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é quais são o teu direito no INSS se tu sofrer um acidente. Fica comigo até o final para entender quais são os benefícios que você pode ter direito se você ou alguém que você conhece sofra algum acidente. E se você é advogado previdenciário e chegou até aqui em busca de conhecimento, permanece até o final do vídeo que eu vou dar uma dica super importante que pode te ajudar muito no teu escritório, tá bom? E, gente, o canal é novo, né? Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês com curtir, comentar. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam tudo no comentário que eu vou parar e responder cada um. Ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, porque terão muitos mais vídeos. E se vocês tiverem sugestão de temas que vocês queiram entender melhor ou casos próprios de vocês, podem deixar nos comentários também, que eu vou avaliar tudo direitinho e trazer muito mais conteúdos para vocês. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês os 3 benefícios mais comuns que vocês podem ter direito do INSS em caso de acidente. São eles: o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente e o BPC, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Eu vou explicar os 3 benefícios e os requisitos necessários para ter acesso a cada um deles. Então, vamos lá ao primeiro benefício: auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária. Esse é um benefício devido a um trabalhador que sofre com uma incapacidade temporária causada por alguma doença, alguma patologia ou por um acidente dentro ou fora do trabalho. Para ter direito a esse benefício, em caso de acidente, você precisa cumprir 2 requisitos: qualidade de segurado, que a gente já viu aqui no canal e que eu posso explicar de novo, que é você precisa estar contribuindo para o INSS na data do acidente ou ter contribuído pela última vez há no máximo 1 ano, tá? E o segundo requisito, incapacidade temporária, comprovar essa incapacidade com laudos médicos, que ateste que você precisa ficar tantos dias afastado do trabalho para se recuperar das lesões causadas por esse acidente, tá? Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre os requisitos para ter direito ao auxílio-doença, tá? Só sobre isso, que foca mais em casos que não envolvem acidente. Então, se você quiser saber mais sobre esse benefício específico, vai aparecer aqui em cima o link para ir direto para esse vídeo, vocês podem entender melhor sobre, tá bom? Então, como a gente sempre trabalha com exemplos, eu vou vir agora com o exemplo do seu Carlos, tá? Vamos imaginar o seu Carlos estava no fim de semana descansando em casa e resolve subir no telhado para resolver qualquer pendência que tenha lá. Vamos imaginar qualquer coisa, goteira, enfim, manutenção de telhado. Seu Carlos subiu no telhado, se desequilibrou, caiu, se machucou, chamou a SAMU, foi pro hospital e recebeu um atestado de 120 dias de afastamento porque ele tinha quebrado a perna nesse acidente. Então, o seu Carlos, ele vai ter direito ao benefício de auxílio-doença por 120 dias para se recuperar dessa lesão, até porque a gente sabe que fratura demora muito, né, para voltar ao normal. Passados esses 120 dias, caso o seu Carlos ainda esteja com problema e a fratura não tenha se regenerado por completo, ele pode fazer um pedido de prorrogação do benefício e continuar recebendo até se recuperar totalmente. Esse benefício, ele é um auxílio por incapacidade temporária. O nome já diz, ó, incapacidade temporária. Essa incapacidade vai ter um fim. Ele vai voltar a trabalhar assim que se curar, certo? Então agora vamos ao segundo benefício, que causa muita confusão entre as pessoas, porque ele tem muitos requisitos próprios, então a gente vai tentar esmiuçar tudo isso para explicar direitinho para vocês, tá? O segundo benefício é o auxílio-acidente. Esse auxílio é um benefício indenizatório, que é pago ao trabalhador que sofre um acidente, fica com uma sequela desse acidente e essa sequela reduz a sua capacidade para o trabalho que exercia na época do acidente. Pode parecer um pouquinho complicado, mas eu vou explicar direitinho, tá? Quais são os requisitos para ter direito a esse benefício? Qualidade de segurado, como sempre, estar trabalhando ou ter contribuído para o INSS no último ano, sofrer um acidente que gerou uma sequela e esta sequela tem que reduzir a tua capacidade para o teu trabalho. Vamos ao exemplo para ficar bem claro. Vamos ao exemplo do seu Carlos. O mesmo exemplo que a gente usou lá no auxílio-doença, mas nesse caso, o seu Carlos, ele subiu no telhado, se desequilibrou, caiu, acidente. Foi pro hospital, só que não era só uma perna quebrada que ele tinha, ele precisou passar por uma cirurgia
ele precisou colocar pino, e aí ele ficou com uma perna menor que a outra, 2 centímetros a menos. Essa é a sequela. Ele sofreu um acidente, ele passou por uma cirurgia e ele perdeu 2 centímetros da perna dele. Então isso caracterizou uma sequela. Agora, vamos imaginar que o seu Carlos, ele é um garçom. Se ele é um garçom, a gente sabe tudo que um garçom precisa fazer, né? Ele precisa se movimentar muito, ele precisa atender mesas, ele precisa carregar peso, ele precisa caminhar o tempo todo. Ou seja, a perna é uma ferramenta indispensável para exercer essa função de forma correta, como ele sempre exerceu. E agora, com uma perna menor que a outra, como é que seu Carlos vai continuar trabalhando da mesma forma? O que é isso? É uma redução da capacidade para exercer a atividade que ele exercia na época do acidente. Então, o seu Carlos cumpriu os 3 requisitos. Ele tem qualidade de segurado, porque ele trabalha, ele sofreu um acidente que deixou uma sequela, que foi 2 centímetros a menos de perna, e essa sequela reduziu a capacidade de trabalho do seu Carlos, porque o seu Carlos era garçom, e agora ele vai precisar se esforçar muito mais para continuar exercendo essa profissão, ou ele vai ter que mudar de profissão. E o auxílio acidente, ele se diferencia do auxílio doença em muitos aspectos. A gente já viu aí que os requisitos são diferentes, precisa ter uma sequela, precisa ter uma redução da capacidade que vai ser permanente, vai ser para sempre. O seu Carlos, ele nunca mais vai poder trabalhar como garçom da mesma forma que ele trabalhava antes do acidente. E o auxílio acidente, ele é pago para sempre, o benefício, até a data da sua aposentadoria. E tu, inclusive, continua trabalhando e recebendo ele ao mesmo tempo, uma coisa que não acontece no auxílio-doença, porque o auxílio-doença, tu está incapaz de trabalhar temporariamente em qualquer profissão. Uma hora essa tua doença ela vai ter uma cura e tu vai voltar a trabalhar, o teu benefício vai ser cessado. O auxílio-acidente não. Teu benefício vai ser cessado só no momento que tu se aposentar e tu pode continuar trabalhando e recebendo ele ao mesmo tempo. Tá, gente, agora vamos ao terceiro benefício, que pode ser que vocês tenham direito em caso de acidente. Benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, ou BPC-LOAS, popularmente conhecido também. Esse é um benefício devido a pessoas que possuem um impedimento de longo prazo, que caracteriza uma deficiência e que sejam de família baixa renda. O que é família baixa renda para o INSS, tá? É uma família que a renda por pessoa não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, atualmente, é R$353. Então pensem assim, uma família com 2 pessoas e uma delas trabalha e ganha um salário mínimo. Qual vai ser a renda por pessoa da família? A renda familiar total é só um salário mínimo, porque só uma pessoa trabalha. Dividindo esse salário pelas 2 pessoas, a renda por pessoa da família fica R$706. 706 por pessoa é mais que 353. Então essa família não é considerada baixa renda para acesso ao BPC-LOAS de acordo com as regras do INSS. Agora, imagina uma família de 4 pessoas que só uma delas trabalha e recebe um salário mínimo. Divide um salário mínimo por 4 e tu chega à renda por pessoa da família em R$353, ou seja, essa família se enquadra como baixa renda para acesso ao benefício. Então, para ter direito a esse benefício, precisa ter uma deficiência, ser de família baixa renda e estar cadastrado no CadÚnico. Então, vamos agora mais um exemplo para fixar bem direitinho e vocês saírem daqui sabendo tudo. Vamos pegar o mesmo exemplo do seu Carlos. Seu Carlos subiu no telhado, seu Carlos caiu, sofreu um acidente, foi para o hospital, fez uma cirurgia e ficou com uma perna 2 centímetros menor que a outra. Caracterizado uma deficiência. Ele tem uma perna menor que a outra, ele possui uma deficiência. Qual outro requisito para ter direito a esse benefício? Ser baixa renda. No nosso exemplo, o seu Carlos ele não tem uma profissão, tá? Ele não trabalha. Vamos imaginar que o seu Carlos é desempregado e ele mora sozinho. A renda dele é 0. Renda por pessoa da família? 0. Ele mora sozinho. Então, o seu Carlos ele tem uma deficiência, ele não tem qualidade de segurado porque ele não trabalha, então ele não pode ter direito ao auxílio-doença nem ao auxílio-acidente, mas ele tem renda 0 e pode ter direito ao benefício de prestação continuada ao deficiente do INSS. Com essa diminuição da perna, ele adquiriu uma deficiência e ele não tem renda. Então vocês podem analisar, cada caso pode ter direito a um benefício. Cada benefício tem seus próprios requisitos, então é importante entender como foi esse acidente, a pessoa trabalhava, a pessoa não trabalhava, ela tinha qualidade de segurado, ela não tinha, esse acidente deixou sequelas, esse acidente
não deixou sequela, mas ela vai ficar algum tempo aí precisando de um afastamento sem poder voltar ao trabalho. Esse acidente deixou uma sequela, mas não reduziu a capacidade dela para trabalhar na função que ela trabalha, também não vai ter direito a um auxílio acidente, porque a sequela ela tem que estar relacionada com a função que ela exercia, tem que prejudicar ele na profissão que ele exercia na época do acidente. Ou ele é de uma família baixa renda, ele não tem qualidade de segurado, será que dá para tentar um BPC? Gente, são muitos detalhes. Eu utilizei o mesmo exemplo, mudando poucas coisas em cada caso para vocês conseguirem identificar que é importante saber quais são os requisitos de cada benefício para saber em qual deles você pode se encaixar ou se não se encaixa em nenhum. Então eu espero que vocês tenham entendido bem, que tenha ficado claro e que vocês consigam identificar com esse vídeo, aprender quais são os direitos de vocês e ficarem ligados, né? Se vocês sofrerem um acidente ou alguém que vocês conhecem sofreu um acidente e não sabe disso, ficou com uma sequela ou realmente adquiriu uma deficiência, mas tentou um benefício e foi negado porque ele não tinha qualidade de segurado, não trabalhava, não contribuía para o INSS, nem sempre tudo está perdido. Busquem informação, busquem aprender sobre seus direitos. E se vocês tiverem qualquer dúvidas ou caso que queiram compartilhar, podem deixar aqui nos comentários, tá? Estão sempre bem-vindos. Agora é o momento da dica para dever. Se é advogado e ficou até aqui tentando entender melhor e aprender também sobre direito previdenciário, eu vou te dar uma dica muito legal sobre o processo de auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele tem por requisito próprio um acidente. Então é necessário comprovar esse acidente quando for fazer o pedido de auxílio. Juntar documentos que comprovem o acidente. Então, mas que documentos eu posso comprovar? Pensem assim, quem sofreu um acidente foi direto para o hospital, no relatório de internação, no relatório de atendimento, é para ter a descrição do que aconteceu. O paciente sofreu um acidente de tal jeito, queda, acidente de trânsito, BO. Muitos acidentes também fazem BO. Atendimento na SAMU. A SAMU tem um relatório de como foi atendido, o que aconteceu. É importante ter documentos que descrevam que houve um acidente. Uma CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho, DPVAT, também um relatório de DPVAT, se o teu cliente pedir um DPVAT, vai estar lá que consta um acidente. Então pensem em documentos que podem comprovar aquele trauma e aquela sequela vieram de um acidente, tá bom, gente? Muito importante isso, porque senão o requisito acidente, se não for comprovado, mesmo que ele tenha sequela, redução da capacidade por conta da sequela, não foi comprovado um acidente, não vai ter direito ao benefício, porque precisa comprovar os 3 requisitos. Fica essa dica aí que pode ser útil, porque é uma dica prática que a gente precisa saber e estar ligado no dia a dia para conseguir sucesso nos benefícios dos nossos clientes, né? Então, gente, se você quer estar sempre atualizado sobre os seus direitos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e receber notificação de todos os vídeos e conteúdos que eu vou trazer para vocês. Também podem me encontrar na página do Instagram, @suexplicaprev, mesma coisa daqui do YouTube, e podem me mandar mensagens por lá ou por aqui. Também tem o contato do meu WhatsApp, enfim, a comunicação comigo, ela é bem acessível e eu tô aqui para ajudar a esclarecer o direito de vocês, tá bom? E se você quiser um passo a passo de como pedir o seu benefício por incapacidade no INSS, tem o link aqui na descrição de um outro vídeo que eu também tenho aqui no canal, que ensina a mexer no aplicativo do meu INSS para que vocês possam fazer o pedido do benefício de vocês sem sair de casa. Aqui tem todas as informações que vocês precisam. Aproveitem! Compartilhe com amigos, familiares e deixe seus comentários e perguntas aqui embaixo. E mais uma vez, muito obrigada e até o próximo Su Explica Prev.